Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Pérgamo. Continuação da página 166. Porém, esta isenção de perseguição e morte não foi tão magnânima como a princípio pareceu. Constantino agora era o patrono. Como patrono, seu interesse era algo mais do que o de um observador, porque ele decidiu que a igreja precisava de sua ajuda em seus negócios. Ele os vira discordando sobre vários assuntos, um dos quais envolvia Ários, bispo de Alexandria, que ensinava a seus adeptos que Jesus não era verdadeiramente Deus, mas um ser secundário, tendo sido criado por Deus. A Igreja Ocidental sustentava uma opinião contrária, crendo que Jesus era a própria essência de Deus e, como diziam, coigual com o Pai. Com tais assuntos, juntamente com a intrusão de cerimônias pagãs na adoração, o imperador convocou o Concílio de Nicéia em 325 com o pensamento de que ele reuniria todos os grupos numa circunstância tal onde pudessem aplainar suas diferenças e chegar a um entendimento comum e todos serem um. Não é estranho que, embora começasse com Constantino, isto não morreu, mas está bem vivo hoje no papel do Concílio Mundial de Igrejas? E o que ele falhou em de fato conseguir, será conseguido nesse dia através do movimento ecumênico. Agora, esta interferência do Estado na Igreja é uma tolice, porque o mundo não compreende nem a verdade que se encontra na palavra, nem os caminhos da Igreja. Ora, a própria decisão dada pelo concílio de que Ários estava errado foi revertida 2 anos mais tarde pelo imperador e por muitos anos aquela falsa doutrina foi impingida ao povo. Porém, que a Igreja e o Estado se ajuntariam foi, em verdade, pré-conhecido do Senhor. O próprio nome Pérgamo significa completamente casado. E realmente o Estado e a Igreja estavam casados. A política e a religião estavam unidas. Os filhos dessa união têm sido consistentemente os mais horríveis híbridos que o mundo já viu. A verdade não está neles, mas sim todos os maus caminhos de Caim, o primeiro híbrido. Não somente o Estado e a Igreja se casaram nesta era, mas a religião babilônica foi oficialmente agregada à primeira igreja. Satanás agora tinha acesso ao nome de Cristo e estava entronizado como Deus na adoração. Com a ajuda de auxílio federal, as igrejas herdaram belos edifícios que eram revestidos com altares de mármore branco e imagens de santos falecidos. E é bem nesta era que a besta de Apocalipse 13:3, que foi ferida de morte, o Império Romano pagão, voltou à vida e ao poder como o Santo Império Romano. Roma, como uma nação material, sofreu muita exaustão e em breve a sofreria por completo. Porém agora já não importava porque o seu império religioso a manteria internamente no topo do governo mundial, onde ela não aparentaria fazê-lo externamente. Deixe-me mostrar a exata verdade escriturística deste assunto, porque não quero que ninguém pense que eu estou dando uma revelação de mim mesmo, uma que não se encontra na Escritura. Daniel 2, 31 a 45 diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata,
o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação deles diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Nisto está revelado um exato relato da encoberta história futura que foi profetizado vir sobre a terra desde o tempo de Daniel até que Jesus voltasse e reinasse como o filho de Davi. É conhecido como os tempos dos gentios. Ele teve em si 4 divisões históricas que foram conhecidas segundo o império dominante em cada divisão: babilônica, medo-persas, grega e romana. A maior e mais absoluta monarquia foi a babilônica, que foi tipificada como a cabeça de ouro. A próxima em glória foi a medo-persa, que, como testificou a história, foi verdadeiramente menos gloriosa e foi tipificada como o peito e os braços de prata. Então, seguiu-se a era grega, cujo rei foi o mais brilhante de todos os líderes militares que o mundo já conheceu, e assim foi apropriadamente tipificada como o ventre e as coxas de cobre. Foi menos gloriosa que as outras 2 que a precederam. Finalmente, veio o último reino, que foi o Império Romano, tipificado como as pernas e os pés. Mas enquanto os reinos precedentes foram tipificados como minerais puros, ouro, prata e cobre puros,
este último império foi ferro puro somente nas pernas, pois quando chegou aos pés, era uma mistura de ferro e barro, e mineral e terra simplesmente não se mesclam, produzindo uniformidade e força. Porém, não somente isto é assim, mas o mais surpreendente é que este último império, o romano, permaneceria em seu peculiar estado mesclado exatamente até Jesus retornar. Este império romano de ferro, o ferro significando poder e grande força destrutiva contra a oposição, devia ser constituído de duas principais divisões. E certamente o foi, porque o império literalmente dividiu-se em dois, leste e oeste. Ambos eram muito poderosos, esmagando tudo diante deles. Porém, como a glória e o poder de todos os impérios enfraquecem, assim também este império começou a cair. Dessa forma, Roma caiu. A Roma imperial pagã não era mais de ferro, ela desmoronou. Ela foi ferida de morte. Roma agora não podia governar. Tudo estava acabado. Assim pensou o mundo. Porém, quão errado estava o mundo, porque aquela cabeça, Roma, embora ferida, não fora ferida de morte. O Oeste, na tradução de Apocalipse 13:3, diz: e uma de suas cabeças pareceu ter sido mortalmente ferida, tendo sido cortada a garganta. E seu corte mortal foi curado, e toda a terra seguiu após a besta selvagem com assombro. As pessoas olham para Roma. Elas olham para a nação na Itália. E quando olham, não percebem que Roma, com seus limites restritos, onde o Papa tem uma área efetiva como seu domínio, é literalmente uma nação dentro de uma nação, e ela tem embaixadores e recebe embaixadores. A Roma papal, falsamente cristã, ela é até chamada a Eterna Cidade. Quão blasfemo! Agora controla pela religião até mais habilmente do que quando a Roma imperial pagã controlava pelo puro ferro da força. Roma recebeu novo alento de vida quando Constantino uniu a Igreja e o Estado e sustentou essa união pela força. O espírito que motivou a Roma pagã é o mesmo espírito que motiva agora a Roma falsamente cristã. Você pode ver que é assim, porque agora você sabe que o Quarto Império nunca deixou de existir. Ele simplesmente mudou em sua contextura exterior. Uma vez que o Concílio de Nicéia passara o poder da Roma política para a Igreja, parecia que não havia limites aos quais chegaria esta primeira igreja cristã. O nome cristão, que originalmente trouxe perseguição, agora tornou-se o nome dos perseguidores. Foi nesta era que Agostinho de Hipona, 354 a 430, apresentou o preceito de que a igreja devia e tinha de empregar força, se necessário, para trazer seus filhos de volta ao aprisco, e que estava em harmonia com a palavra de Deus matar os hereges e apóstatas. Em sua controvérsia com os donatistas, ele escreveu: seria realmente melhor que os homens fossem levados a adorar a Deus pelo ensinamento e que não fossem compelidos a isso pelo medo da punição ou da dor. Porém, não se pode concluir que, em razão do primeiro caminho, produzir melhores homens, então aqueles que não se rendem a ele devam ser negligenciados. Porque muitos têm achado vantagem, como temos provado e estamos diariamente provando por experiência real, em serem forçados primeiro pelo medo ou pela dor, para depois poderem ser influenciados pelo ensinamento,
a fim de poderem acompanhar com atos o que já aprenderam em palavras. Embora sejam melhores aqueles que são guiados corretamente pelo amor, são certamente mais numerosos aqueles que são corrigidos pelo medo. Porque quem pode nos amar mais do que Cristo, que deu a sua vida pelas ovelhas? Todavia, após chamar Pedro e os outros apóstolos apenas por suas palavras, quando veio chamar Paulo, ele não somente o constrangeu com sua voz, mas ainda lançou-o por terra com seu poder. E para que ele pudesse, à força, levar um que esbravejava em meio às trevas da infidelidade a desejar a luz do coração, ele primeiro o feriu com cegueira física. Por que então não deveria a igreja usar força para constranger os seus filhos perdidos a retornarem? O próprio Senhor disse: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Portanto, se o poder que a igreja tem recebido por decreto divino em seu devido tempo, através do caráter religioso e da fé de reis, for o instrumento pelo qual aqueles que se encontram nos caminhos e valados, isto é, em heresia e cismas, são forçados a entrar, então que eles não critiquem os serem forçados. A sede de sangue crescia a passo acelerado. A falsa vinha na Espanha agora tirava proveito do imperador Máximos para juntar-se ao ataque contra os verdadeiros crentes que tinham a palavra e os sinais e prodígio com eles. Assim, alguns priscilianistas foram conduzidos a Treves pelo bispo Itacus, 385. Ele os acusou de feitiçaria e imoralidade, e muitos foram executados. Martim de Tours e Ambrósio de Milão protestaram contra isto e empenharam-se em vão para que a perseguição cessasse. Visto que a perseguição se prolongasse, estes dois bispos se recusaram a ter companheirismo com o bispo Idatus e outros com ele. É estranho dizer que o sínodo de Treves aprovou os assassinatos. Deste tempo em diante, especialmente durante a Idade Média, veremos os filhos da carne perseguirem e destruírem os filhos do Espírito, embora ambos aleguem ter um mesmo pai, assim como foi no caso de Ismael e Isaque. As trevas da corrupção espiritual se adensarão e a verdadeira luz de Deus enfraquecerá até que, em termos numéricos, brilhe cada vez mais fracamente. Todavia, a promessa de Deus permanecerá verdadeira, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem fazer nada acerca disto. Ora, até agora eu não apresentei aquele ponto da história que eu prometi cobrir, isto é, a mistura da religião de Nimrod com a religião cristã. Você recordará que Átalos fugiu de Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino fora do alcance do Império Romano. Ele floresceu através dos anos, sustentado pelo Deus deste mundo. Uma sucessão de reis sacerdotes seguiu Átalos, até o reino de Átalos III, quando, por razões só conhecidas pela soberania de Deus, ele legou o reino para Roma. Júlio César, então, tomou tanto o reino físico como o espiritual, porque ele tornou-se o pontífice máximos da religião babilônica e, portanto, foi rei sacerdote. Este título continuou passando para os imperadores seguintes até o tempo de Máximos III, que o recusou. De acordo com a história de Estevão, foi então que o Papa tomou a liderança que o imperador rejeitara e hoje ainda há um pontífice no mundo e ele é verdadeiramente o pontífice Máximos. Ele usa uma coroa tríplice e reside em Roma. E em Apocalipse 17,
Deus não mais se refere a Pérgamo como o trono de Satanás, nem diz que é onde Satanás habita. Não, o lugar do trono não é mais em Pérgamo, porém é o mistério Babilônia. Não é em Babilônia, mas no mistério Babilônia. Está numa cidade sobre 7 colinas. Seu cabeça é anticristão, pois ele usurpou a posição de Cristo, que é o único mediador e que é o único que pode perdoar pecados. Sim, o Pontífice Máximos está conosco hoje.